Olá, muito bom dia para você ligado nesse Acorda. Hoje, dia 5 de maio, de 2025. Mais um ano aí passando rápido, Já estamos aí no início de maio e daqui a pouco é a metade do ano, E, enfim, a gente vai repercutir um pouquinho o que foi esse Vasco e Palmeiras na tarde de ontem, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma derrota do Vasco, só escancarando aquilo que a gente vem falando, vem potencializando aí, enfim, durante todos os programas, no trabalho, na mesa do bar, em casa. Enfim, o torcedor não é bobo, sabe muito bem o que vem acontecendo com o Vasco e o jogo de ontem só retrata esse looping eterno em que o torcedor do Vasco, que o Vasco vive nesses últimos anos. Mas antes eu gostaria de mandar um recado, de deixar um recado, da Nitquantic, que é parceira do AV, parceira do Acorda, distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza, desde 2018, buscando nos elementos da natureza fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. O propósito da Nitquantic é proporcionar a você condições de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível. Experimente os produtos da Nitquantic, ela entrega em todo o Brasil, Sempre mantendo excelência em atendimento, a prioridade é você. O WhatsApp é 21973010885 ou e-mail contato@nitquantic.com.br ou visite o site nitquantic.com.br, Rua Ator Paulo Gustavo 426, na sala 601 em Caraí, Niterói. A Nitquantic, a frequência da sua saúde. Bom, o que eu posso dizer, Primeiro dizer que a derrota ela já era anunciada. Primeiro, após uma semana conturbada que o Vasco teve, depois de um jogo muito ruim contra o Operário, aquela declaração que não pegou legal, do Felipe em relação ao Capasso, depois teve aquela situação em Brasília mesmo com segurança do clube, enfim. Uma semana conturbada, uma semana difícil de ir atrás de um treinador. O Vasco está sem treinador desde a queda do Carille, depois daquele jogo contra o Cruzeiro, a derrota contra o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, enfim. Então é um clube que vive num redemoinho, num ambiente conturbado, num ambiente confuso há muito tempo e não é diferente essa semana. Digo derrota anunciada porque a partir do momento em que você vende o mando de campo, independente de uma situação financeira, mas você tira o jogo de São Januário, sem dúvida nenhuma, com seu torcedor, é o principal reforço do Vasco. Você passa esse jogo para Brasília, onde a torcida adversária estava em maior número, a torcida do Palmeiras estava em maior número em Brasília, enfim. Isso já deixa muito claro ali que o Vasco não estava em casa, teve essa situação e fora o retrospecto contra o Palmeiras, que é muito ruim, Desde 2015 o Vasco não vence o Palmeiras, aquele jogo que teve, enfim, uma atuação muito boa do Nenê, que o Vasco venceu na casa do Palmeiras, e desde então o Vasco não consegue vencer o Palmeiras. E o Flávio disse muito bem no pré-jogo, o torcedor do Palmeiras ele acorda no dia em que vai ter um Vasco-Palmeiras já tendo quase certeza de que vai vencer o Vasco. E essa é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Bom, o torcedor mais otimista já estava esperando essa derrota. Como eu disse, muito por causa dos últimos acontecimentos, enfim, do rendimento do time em campo contra um postulante ao título que é o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Mas aí começou o jogo. Um jogo que teve novidade, o Felipe
optou por não ter Coutinho e Verratti, né? Eles nem foram relacionados para o jogo. Enfim, acompanharam o jogo através de um camarote lá do Mané Garrincha. E jogou com o Lloyd, o Nuno mais centralizado e o Ryan, né? Esse foi o ataque do Vasco com uma trinca de volante. Tietê de um lado direito, o Hugo mais centralizado e o Matheus Carvalho pelo lado esquerdo. E o jogo se inicia com o Vasco sendo muito competitivo. O Vasco criou oportunidades contra o Palmeiras, deu muito trabalho para o Palmeiras. Trabalho no quesito de, dificultar o jogo adversário. Eu acho que teve chances de terminar o primeiro tempo até com 1-0 no placar, se não fosse o Giai que tirou a bola na última linha ali, depois de uma saída de bola errada do Everton. O João Vitor tentou um toque de cobertura e quase que o Vasco, enfim, terminou o primeiro tempo com 1-0. O Lloyd teve uma oportunidade logo no início do jogo. O Lloyd que jogou bem até os 20 minutos, até os 30 minutos que ele participou. O Nuno, sempre um jogador muito consciente no meio campo. O Hugo Moura também, enfim, é um jogador que sempre mantém ali uma média, né? 6, 7 ali. O Hugo Moura talvez o jogador no meio campo do Vasco de maior equilíbrio. Matheus Carvalho, independente ali de decisões erradas, de manter muita posse de bola, estava no quesito marcação até contribuindo. O Tietê é um cara também consciente no meio campo. Enfim, o Vasco estava fazendo um jogo honesto no primeiro tempo contra o Palmeiras. O que deu pra gente uma esperança de que algo de bom pudesse acontecer no jogo. Mas aí veio o segundo tempo. O segundo tempo que o Vasco até manteve um mesmo ritmo. Lembrando que o Lloyd teve que sair e o Lucas Freitas também, que está fazendo muito bom jogo para a entrada do Luiz Gustavo, zagueiro, e o Garré. Segundo tempo começa, o Palmeiras até tenta uma pressão logo no início, mas o Vasco, um certo equilíbrio, mantém ali as rédeas da situação, até que veio a tal maldita saída de bola dentro da pequena área. Uma cobrança de tiro de meta, o Léo Jardim opta por sair jogando com o Hugo Moura, e o Hugo Moura, infelizmente, erra, e acontece o gol do Palmeiras com o Vitor Roque, que até então não havia marcado, e ele abre o placar. A partir daí, enfim, o Vasco se desmonta. Sente o gol, o que é uma situação normal para esse time, de, enfim, sentir mentalmente. As substituições não dão certo. A do Garré já não tinha dado certo. O Garré muito mal no jogo, mais uma vez, muito mal. E as substituições acabam não dando certo. Entradas do Alex Teixeira, enfim, deixa eu lembrar aqui, enfim, não deram certo as substituições do Vasco. O time ficou bagunçado, sem nenhum poder ofensivo, que já é normal. O time praticamente não finaliza no segundo tempo. O time cai muito de rendimento na segunda etapa. O Vasco tem um time titular que dá para competir. Quando quer, fez um bom jogo contra o Flamengo e fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras. Mas se limita a esse time titular. E o que chama atenção ontem, e que foi tema de debate também no pré-jogo, vai ser tema de debate durante a semana, o fato do Felipe ter sacado o Coutinho e o Verratti deu uma certa mobilidade que pode ter ajudado nesse primeiro tempo que o Vasco fez contra o Palmeiras. E assim, é óbvio que a gente é muito fã do Verratti. O Verratti é o artilheiro máximo do time, é um cara que vem decidindo vários jogos. Mas tem jogos que não dá, entendeu? A gente precisa de um cara de maior mobilidade, de um cara que dá uma dinâmica melhor lá na frente. O
que foi o caso do Ryan, e o Ryan nem fez essa grande partida toda, tá? Primeiro tempo razoável, e o segundo tempo ele sumiu, com a maior parte do time. E o Palmeiras controlou o jogo a partir do momento que fez o gol, um gol entregue do Vasco. O Palmeiras controlou e, enfim, e acabou saindo vitorioso do jogo. Isso só escracha a situação do jogo de ontem, só deixa muito evidente o que já vinha sendo, o que já vem sendo evidente nos outros jogos, a falta de elenco, a falta de peças de reposição. É um time que não tem um jogador com as características do Lloyd e que há uma necessidade de ter um jogador com essa característica. O jogo se mostrou muito claro, o jogo de ontem se mostrou muito claro nisso, mas que precisa ser um cara tecnicamente ali capaz, primeiro, de aguentar o jogo todo. É óbvio que o Lloyd tem a situação dele durante a temporada lá, a temporada ele não teve férias, emendou e tal, mas é nítido que é um cara que, sabe, pode até contar, mas pode até ser útil ali para compor o elenco, mas o Vasco tem essa necessidade de um cara tecnicamente capaz de entregar muito mais. E não só um ponta. A entrada de jogadores que não foram bem. O Nuno saiu, o Vasco teve queda de rendimento, porque não tem quem colocar. Então, está muito claro que a montagem do elenco foi mal feita, as contratações foram mal feitas, algumas ali tirando a questão do Nuno. Mas o Vasco tem um problema crasso e isso ficou muito evidente no jogo de ontem, vem ficando evidente nos últimos jogos, contra o Operário também, contra o Cruzeiro, enfim. Então, novamente, eu repito o que eu falei no último Acorda. A janela precisa ser muito assertiva. Mas aí é complicado, né? Porque quem contrata não passa aquela confiança que a gente gostaria. É doído para o torcedor, mais uma derrota. É sofrido. Eu estava no Candinho ontem e a gente percebe como a gente, né, torcedor do Vasco, a gente não abandona. E é muito doído para o torcedor acompanhar, e tinham crianças lá acompanhando o jogo de ontem. Sabe, passar por essa situação de novo, e de novo, e de novo. Então, assim, é difícil dizer. Hoje o Vasco é um clube que, se ainda está de pé, é por causa do seu torcedor. Esperamos dias melhores. Será que eles vão vir? A gente espera que sim, né? É isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo de ontem. Deixa o like também, compartilha esse Acorda. Valeu, muito obrigado pela moral na transmissão de ontem. Enfim, números muito bacanas. E até a próxima. Valeu, obrigado.